O 6º dia de júri do caso Kiss teve novos depoimentos de testemunhas. As oitivas começaram com Estênio Fernandes, que foi promotor da boate. No depoimento, Estênio diz que viu a banda Gurizada Fandangueira utilizar artefatos pirotécnicos em outros shows antes do incêndio, mas não na Kiss. Nos primeiros anos de abertura da Kiss, Estênio afirmou que houve festas com mais de 1.000 pessoas, mas depois a boate começou a reduzir a lotação. A função de Estênio como promotor era acertar a venda de ingressos para as festas. Eu me recordo de logo após a tragédia, eu estava com todos os ingressos, os vendidos, o valor dos vendidos, as sobras, e eu precisava me reportar a alguém. Eu me lembro que, eu não sei quem que eu procurei algum advogado, não consegui contato, e logo após teve meu depoimento na polícia, eu levei todos os ingressos vendidos e sobra de ingressos. Quantos foram feitos? Eu nunca tive certeza disso. Durante o interrogatório do Ministério Público, os promotores confrontaram Estênio com o depoimento dado por ele à Polícia Civil logo após o incêndio, em fevereiro de 2013. O ex-promotor de eventos disse que foi pressionado e induzido pelo escrivão de polícia. Por mais de uma vez, ele disse que só assinou e não leu o documento do depoimento após a conclusão da transcrição. O próximo depoimento foi de William Machado, sobrinho de Elisandro Spor. Ele é um dos sobreviventes que estava na casa noturna na madrugada do incêndio. William é filho de Ângela Calegaro, irmã de Elisandro. Ele narra que foi um dos primeiros a conseguir sair da boate após o fogo começar. A lotação da casa noturna, mais uma vez, foi assunto nos interrogatórios. Que com 800 pessoas, a gente não permitia mais a entrada, só entrava quando saía alguém, tá? Então a gente tinha essa informação já, tanto que a gente divulgava isso para as turmas, né? Então, tanto que eu tinha amigos meus que brigavam comigo em algumas oportunidades, dizendo que não tinha como entrar, que o Ricardo não deixava entrar porque já tinha atingido essas pessoas. Então, eu tenho esse relato nessa questão. Na sequência, a esposa de Elisandro Spor, Natália Daronchi, prestou depoimento. Ela estava na boate na noite do incêndio, grávida de 4 meses. Natália garantiu que Kiko não autorizou o uso de pirotecnia e que ela acompanhou a passagem de som da banda Gurizada Fandangueira. A gente foi para a boate em torno de 1 e pouco. Chegamos, entramos. O Kiko, como sempre, deu uma circulada no boate, verificou como é que estavam as coisas e eu, como eu estava grávida, eu fiquei mais num cantinho assim e eu fiquei mais ali na área VIP, perto do DJ. E começou uma situação com um menino que tinha bebido um pouco demais. Estava dançando assim de uma maneira bem espaçosa, digamos assim. E ele meio que veio a me dar um cotovelaço sem querer na barriga, e eu então comentei com o Kiko, ele já tinha dado batido em outras pessoas, e então o Kiko disse, eu vou conversar com ele, vou dar um refri para ele, e aí ele aceitou que o Kiko fosse ali para fora com ele. Eu sentei no hall da boate, entre as duas portas, numa parede, assim, e peguei um banco, sentei. Fiquei ali e eu estava ali quando começou o incêndio, então eu não vi o início. As 3 testemunhas desta segunda-feira foram convocadas pela defesa de Elisandro Spor. Desde o início, isso já suscitou uma série de debates, o descabimento completo dessa acusação como foi posta, tanto que levou o Ministério Público a fazer coletiva para explicar o inexplicável, que naquele momento era um indiciamento de 28 pessoas pela Polícia Civil, com um resultado de 4 apenas processados. Então o Ministério Público fez um esforço argumentativo
enorme para tentar mostrar para a sociedade que havia juridicamente o cabimento do processo contra 4 pessoas por dolo eventual. Foi muito difícil naquela época. E se as pessoas lembram, né, se puxarem da memória, elas vão lembrar que isso redundou numa briga dos pais com os promotores, ao ponto dos promotores processarem os pais. Nesta terça-feira serão ouvidas pelo menos 3 testemunhas. O ex-prefeito César Schirmer deve ser ouvido na quarta-feira.